Olá, professor, professora jovem. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Eliabe Serafim e estou aqui para a gravação de mais uma pré-aula. Pré-aula essa de número 14, a derradeira desse trimestre. Acabando então o quarto trimestre de 2023 com essa lição que hoje está maravilhosa, falando sobre fé, continuando como em toda lição, mas a fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Estamos aqui, então, agradecendo, gratos ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntamente com você para podermos discutir, podermos conversar sobre esse assunto que está realmente muito bom. E continuando, como na aula anterior, esse assunto vai ainda continuar falando sobre vida eterna, sobre morte eterna e sobre a condenação para os ímpios, e você é o nosso convidado para ficar conosco até o fim dessa aula e então podemos aqui entender aquilo que o Senhor está falando às igrejas nesses últimos dias. A aula de hoje tem como texto do dia, o texto está em Mateus 12, 37, e diz: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás então condenado. Mateus 12 e 37. A síntese: Deus é justo e nos recompensa segundo as nossas escolhas. Então, vale você lembrar que as suas escolhas estarão atreladas aos resultados que você terá mediante, então, a nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor que nos dá o livre-arbítrio para escolher, para sabermos onde passaremos a eternidade. O Senhor que nos dá a oportunidade hoje, então, de estarmos caminhando corretamente segundo a sua boa vontade, ou escolhermos outro caminho. Porém, a recompensa para tais escolhas você verá conosco no decorrer dessa lição. Os objetivos da lição hoje, então, é compreender a respeito da ideia do fim e explicar a respeito da condenação eterna segundo o cristianismo. Então, segundo aquilo que cremos, nós vamos conseguir, então, estar explicando a respeito da condenação, da morte eterna para você, que você possa então compreender. Eu quero aqui também estar sugerindo para você, como método de aula, que você faça a leitura do texto, o texto bíblico que encontra-se em Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 ao 7, e que você faça então esta dinâmica com os seus alunos e que você possa então estar conversando com eles a respeito desse assunto. Faça com que alguém leia esse texto na sala de aula para que então seja discutido e assim conversado e ouvir as opiniões dos alunos a respeito deste assunto, que é um assunto tão relevante. Com certeza isso aguçará o aprendizado e trará então uma dinâmica de aula muito legal e muito importante. Tá certo? Gostaria também de orientar você, professor, a reproduzir então esse texto sugerido depois em classe e explicar, que as Escrituras ensinam que todos os membros da raça humana são responsáveis perante Deus e que toda a criação lá no Éden foi afetada pela queda do homem desde o pecado de Adão. Então toda a terra e toda a natureza também tem sido afetada por isso. Assim como o homem que destituído está da glória de Deus, como diz a Bíblia, assim toda a terra precisará passar por uma transformação da mão do Senhor. Então, no tempo da eternidade, que já começou desde o início, e o Senhor estará, então, fazendo isso e resolvendo essa questão, que ficou pendente desde a fundação do mundo, desde, aliás, da queda do homem, quando o próprio homem entregou-se, então, à sua própria carnalidade, ao próprio pecado, e fazendo assim com que houvesse a morte, com que a morte reinasse. E a morte só pôde ser vencida, então, depois, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Chegamos à última lição do trimestre e queremos falar a respeito do fim da história e da condenação eterna. O Apocalipse não é somente o último livro da Bíblia, ele traz também o último capítulo da história da humanidade. Então, a ideia do fim
será o texto, então, a leitura desse primeiro tópico, né? João e a revelação do futuro. Sabemos que João, o apóstolo João, foi o escritor do livro de Apocalipse. Apocalipse que significa, que vem do grego, significa revelação. Então, a revelação dada pelo Senhor Jesus na ilha de Patmos a João, sendo então assim o Apocalipse, o Senhor tomou João em espírito e levou-o até e fez então as revelações e mostrou para João como seria os tempos do fim. E isso está escrito no nosso último livro da Bíblia, então, que podemos ver ali no livro do Apocalipse. Então, a João e a revelação do futuro. No Apocalipse, João não faz somente uma revelação do futuro, mas ele apresenta Jesus Cristo, aquele que derrotou Satanás e que abençoará os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado. Então, João, ele viu Jesus, a primeira coisa que ele viu na ilha de Patmos foi o Senhor Jesus glorificado, Jesus na forma de rei, de Senhor, Senhor dos senhores. Então, tem ali essa visão de Apocalipse, vale a pena você então estar lendo e estar entendendo esse assunto que nós vamos estar falando aqui nesse decorrer da aula. O Apocalipse que vai mostrar então desde Jesus glorificado em toda a sua glória e majestade, como também ele vai mostrar durante um período o fim dos tempos da igreja, as cartas às 7 igrejas, ele vai falar sobre aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova nas igrejas da Ásia, e vai estar também falando sobre a volta de Jesus, sobre o reinado do anticristo, enfim, e todos os assuntos escatológicos, todos os assuntos relacionados a este livro, a revelação do final de todas as coisas estará ali, então, no livro do Apocalipse. Revelação dada, então, a João. No subtópico 2, aqui vamos entender pelos olhos da fé. Você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de um Jesus crucificado, oferecendo graça, perdão e misericórdia? Então, isso é uma pergunta, né, que você poderá também estar fazendo aos seus alunos, ou até mesmo a você mesmo. Podemos até perguntar a nós mesmos: você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de um Jesus glorificado, oferecendo graça, perdão e misericórdia? Então, se a resposta for sim, então então não rejeite, aceite-o e não tenha receio do fim. As coisas que hão de acontecer são eventos futuros relacionados à volta de Cristo. Elas ocupam a maior parte do Apocalipse e vão do capítulo 4 ao 22, mas sabemos que é preciso fé para crer no Deus que criou todas as coisas, no início e no que tem o controle do fim da história. Então, o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que dará o fim em toda a história. O mesmo Deus que disse haja luz é o mesmo Deus que irá julgar a todos. O mesmo Deus que fez, então, toda essa criação maravilhosa, a qual podemos enxergar com os nossos olhos, é o mesmo Deus que vai nos colocar um dia sobre julgamento, sobre análise, sobre uma justiça divina, e vai nos avaliar então, e ainda haverá depois de tudo isso o grande trono branco que o Apocalipse vai falar lá no final do Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 20, vai estar falando a respeito do grande trono branco que será para julgar os ímpios, aqueles que não creram no Senhor Jesus, aqueles que não fizeram bom uso então do seu livre-arbítrio, certo? E o tópico 2, então, agora nós entraremos então nesse assunto, a ideia cristã da condenação eterna. O que o cristianismo nos ensina? O que o cristianismo nos alerta com relação à condenação eterna? O que vemos a partir de Jesus Cristo com respeito à condenação eterna? O texto diz assim, a ideia cristã da condenação eterna. Subtópico 1, uma decisão pessoal, ou seja, o livre-arbítrio, voltando então aqui em questão. A condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitaram o Pai e o Filho em suas vidas. A justiça divina está firmada no fato de que as pessoas não receberam o que elas merecem, mas o que elas escolheram. Sabemos que Adão e Eva pecaram e o pecado passou a todos os homens, mas as pessoas podem arrepender-se e crer e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, caso desejem. Então nós vamos ver aqui a citação dos textos bíblicos referente a isso.
E não podemos nos esquecer de que a graça divina da condenação dá condições ao pecador para que ele se arrependa dos seus pecados, quando ouve a mensagem da salvação. Ninguém nasce predestinado a ser salvo ou a receber a condenação eterna. É decisão, então, de cada um. Então, voltamos, e continuamos aqui sobre o livre-arbítrio. Você consegue entender e você consegue escolher aonde você quer passar a sua eternidade. Todos aqueles que crerem e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, esses serão salvos, como o próprio Senhor de Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, aquele que não aceitar o sacrifício de Jesus, aquele que viver uma vida na prática do pecado, aquele que deliberadamente rejeitar ao Pai e ao Filho, esse então também será condenado. Não haverá nele perdão, não haverá nele a restauração, então, dos pecados. Uma vez que a queda, que o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, Adão que pecou, que desobedeceu à voz de Deus, que não quis a orientação do Pai, que deu ouvidos então à sua própria vontade, à sua própria carnalidade e deixou de ouvir ao Senhor, que havia dito então lá naquela passagem tão conhecida como não comer daquele fruto que o Senhor havia dito para que não usassem. E acabaram usando daquele fruto, fazendo uso, comendo daquele fruto, e acabou então entrando, através da desobediência, o pecado no mundo. E hoje vemos ainda, com relação a isso, muitas pessoas vivendo na desobediência, muitas pessoas vivendo na prática do pecado, muitas pessoas falando de um Jesus que é amor, de um Jesus que é misericordioso, de um Jesus que é longânimo, de um Jesus que ama incondicionalmente. Porém, esse Jesus que ama, ele também nos alertou sobre o inferno, sobre a condenação eterna, sobre o pecado, sobre vivermos longe das práticas pecaminosas, sobre nos regenerarmos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue esse que nos dá condições de não termos essa recompensa aí, que seria a condenação eterna. Subtópico 2 vai falar de uma retribuição para os que rejeitaram a graça divina. A graça, então, que se dá pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que morreu a morte que nós deveríamos morrer, que sofreu aquilo que deveríamos nós sofrer, aquele que passou e teve a condenação do pecado que era meu e que era seu. Então, essa graça, esse favor que ele nos fez, que nós não merecemos, é um favor não merecido, como diz essa palavra graça, e vem traduzida do grego, e tem esse sentido. Então, sabemos que o ímpio, na leitura aqui, sabemos que o ímpio pode rejeitar a graça de Deus. Entretanto, o Senhor quer que todos se salvem. Esse texto está em 1 Timóteo 2,4. Por isso, põe à disposição do pecador todos os meios para que ele alcance a salvação. Então, aqui temos ainda a citação do texto bíblico no Evangelho de Lucas, 18, 23, 19, 41 e 42, em Efésios 4, 30 e 1 Tessalonicenses 5, 19. Você também pode estar conferindo isso lá na sua Bíblia. Estado de privação. Então, para a gente conseguir compreender que a morte é um estado, né? E vamos estar sabendo aqui e saber o que significa esse estado de privação. Judas, versículo 6, e Mateus 8, 12, do 22 ao 13 e do 25, capítulo 25 e 30, mostram que as trevas significam um estado de privação e aflição, mas não de destruição no sentido de deixar de existir, pois somente aqueles que estão vivos, conscientes de sua condição, podem chorar e ranger seus dentes, como é dito dos que serão lançados nas trevas. Então a Bíblia vai nos mencionar lá em Apocalipse que haverá choro e ranger de dentes. Você vai encontrar esse termo usado em vários aspectos ali em Apocalipse, e você vai conseguir compreender então que isso que o texto está nos falando aqui, que é um estado de privação, mas não de destruição no sentido de deixar de existir, porque será uma morte eterna, onde a pessoa terá toda a eternidade aquele sofrimento. Ele não acaba, meus irmãos, ele não para.
Não vai ter fim, não vai findar, não vai haver uma destruição. A pessoa não vai deixar de existir. Ela vai viver em tormento eterno. Ela vai ser atormentada pelos séculos dos séculos, assim como diz no livro de Apocalipse, né? O castigo eterno é posto em contraste, então, com a vida eterna. Segundo Mateus 25, 46, a morte é um estado e não apenas um acontecimento. O apóstolo Paulo diz que a inclinação da carne é morte, Romanos 8, 6. Ou seja, ele não diz que a inclinação da carne causa a morte, mas diz que tal inclinação é a própria morte, um estado total de privação da presença de Deus. Então, a prática do pecado, aquele que vive na prática do pecado, ele já vive na morte, pois diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado já gera em si próprio a morte. A morte é essa que é um estado, a pessoa está morta. Então, a única opção, a única oportunidade que a pessoa teria de passar da morte para a vida seria através, então, do sacrifício do Senhor Jesus, de aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador e viver, então, fazendo a sua vontade ou a vontade do Senhor Jesus em detrimento da sua, e negar a si mesmo e não viver na prática do pecado. Essa seria a única forma, ou esta é, então, a única forma de a pessoa não passar, então, e não sofrer a morte eterna, não estar neste estado em que não haverá volta, irmãos, em que não haverá mais retorno, em que não haverá mais oportunidade de arrependimento. Você que está me ouvindo, você que está me vendo nesse momento, você que está aí procurando, tentando e querendo aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, entenda que aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Porém, se a pessoa não crer e a pessoa não fizer nada a esse respeito, a pessoa rejeitar esse sacrifício, como nós vimos aqui anteriormente, ela acabará pela condenação eterna e isso será então uma tragédia total. Porque viver nesse mundo, um mundo onde a gente vive com tantas lutas, não é verdade? Com tanto sofrimento, com tantas dificuldades, com tantas batalhas que enfrentamos aqui e ainda no final não conseguimos conquistar a salvação, ou não conseguimos entrar para a vida eterna, isso seria então a total tragédia de toda a existência deste ser humano que rejeitou a Cristo. Por isso eu te digo, meu jovem querido, minha jovem, não rejeite ao Senhor Jesus. Aceite a Ele se você ainda não o aceitou. E se você já o aceitou, viva na prática da palavra de Deus. Viva na prática da verdade, porque a palavra de Deus é que nos fará entender a respeito da vontade do Senhor para a nossa vida. O apóstolo Paulo já disse lá em Romanos, ele já nos falou, nos alerta em Romanos, que não nos devemos conformar com esse século, mas atentar para a renovação da nossa mente, para sabermos então qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, para que você saiba qual é a perfeita e boa e agradável vontade de Deus, você precisa viver no conhecimento da palavra, aprendendo sobre a palavra e negando a si mesmo todos os dias, tá certo? Então, para concluir esta lição de hoje, nós vamos entender, ou nós entendemos que o fim virá e com ele a condenação eterna para os ímpios de todos os tempos, né? Então, todos os ímpios que viveram e que viverão, todos aqueles que já passaram por essa terra, todos aqueles que já morreram sem aceitar a Jesus, então vão ser então condenados pela condenação eterna. E todos os que morreram sem Cristo desde o princípio do mundo aqui, que é o que está dizendo, né? Até o final do milênio, vão ressuscitar para serem julgados. Os livros com o registro dos seus atos serão abertos e eles serão julgados. Então, por isso ouvimos falar do livro das obras, do livro da vida, qual o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. O livro das obras, que é aquele livro que vai dizer tudo aquilo que fizemos enquanto estivemos aqui nessa terra. Então, esses livros serão abertos e será então julgado todo aquele, um por um, de um a um. Não terá acepção de pessoas. Deus não julgará por grupos, Deus não julgará por denominação religiosa, Deus não julgará por nada, Deus julgará cada pessoa na sua individualidade, tá certo?
Então, para que você compreenda, vamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que não tenhamos que passar por essa condenação, para que possamos ouvir o que lemos em umas lições anteriores. Vinde, bem-vindos de meu Pai, adentrai ao reino que vos está preparado. Para você ouvir essa maravilhosa frase do Senhor Jesus, então você precisa viver uma vida reta perante a sua palavra, tá certo? Então, nós ficamos por aqui nessa lição. Eu agradeço a sua atenção e que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima lição, tá certo? Em nome do Senhor Jesus.